Olá, seja bem-vindo ao programa Retrato, um bate-papo descontraído com os parlamentares da Assembleia, onde você pode conhecer um pouco mais sobre a formação e carreira pessoal dos políticos. Hoje nós vamos conversar com o deputado Otelino Nova Alves Neto. Ele é economista, jornalista, pós-graduado em marketing político, já foi auditor de carreira do Tribunal de Contas do Estado, ainda é, na verdade, e também já ocupou um cargo importante no governo estadual como secretário de Estado do Meio Ambiente. Deputado, seja bem-vindo ao programa Retrato. Muito obrigado. Apesar de todos esses fatores que eu falei de sua carreira e sua formação, eu vou começar a entrevista de hoje por um lado que pouca gente conhece, com certeza muitos eleitores não têm a menor ideia de que o senhor também é cantor, né? Fora do plenário. Fala um pouco sobre esse seu viés artístico. O senhor canta que tipo de música e em que situações? Na verdade, eu gosto muito da música, mas não chego a dizer que sou um bom cantor. Canto por diversão, em algumas circunstâncias com os amigos, eventualmente algum barzinho que a gente vá. Mas eu gosto muito de quase todas as músicas, da música popular brasileira, a um bom forró, a uma boa música sertaneja, a um bom rock nacional. Enfim, digo que gosto muito de música e dos mais diversos tipos. Faz voz e violão? Infelizmente o violão não. Eu sempre gostei muito de música, mas tenho essa frustração de não ter aprendido a tocar violão. Mas eu costumo brincar com os amigos e com a família e dizer que se eu, gostando de música como gosto, e gostando de cantar, ainda tocasse violão, talvez eu não fizesse mais outra coisa na vida que não tocar violão e cantar. Então foi bom não ter aprendido a tocar violão nesse sentido, porque aí eu fico só apreciando os outros que tocam bem, me dão o prazer de ver tocar. Quais foram suas influências durante a infância? Onde o senhor cresceu e que tipo de outras influências, além da música, acabaram formando o senhor do ponto de vista cultural? Eu nasci e cresci aqui em São Luís. Dentro de casa, meus pais sempre gostaram muito da música popular brasileira, da música popular maranhense. Alguns primos que moravam conosco também gostavam muito e ali eu fui aprendendo a gostar também. Então a origem está muito dentro de casa, ouvindo um pouco dos meus familiares que já gostavam desde a minha infância. E quais são seus parentes ou a influência política que já nessa época também começaram a despertar algum tipo de interesse? A política, eu acredito que essa minha paixão pela política, ela tenha começado desde quando eu nasci, algo que está na genética. Eu sou de uma família de jornalistas e de jornalistas políticos. Meu avô era jornalista, um jornalista com uma atuação política muito intensa, dava bastante opinião e era muito combativo no campo da política, no campo da denúncia. Enfim, ele fez história no jornalismo político e no jornalismo de denúncia. Meu pai é jornalista de muitos anos já, passou por diversos órgãos de comunicação aqui no Maranhão e sempre teve uma ligação com a política muito forte. Não nem tanto de disputar eleições, embora já até tenha disputado uma vez uma eleição lá no final da década de 70. Mas por ser um militante, é um dos fundadores do PDT no Maranhão, começou lá no início do PDT, na verdade começou muito antes, no MDB, depois quiseram continuar com o PTB e acabou que perderam o PDT e perderam o PTB, perderam o comando do PTB e acabaram fundando o PDT. E aí começou ali, junto com o Dr. Jackson, o saudoso Dr. Jackson, começaram a criar esse partido que acabou ganhando a importância que teve e ainda tem no Maranhão. Mas desde lá, eu já tenho essa influência muito grande, acompanhando o papai na militância, papai nas apurações, sempre participando de todas as eleições, seja com os candidatos nossos à época, sempre os candidatos quase sempre de oposição, seja perdendo eleição ou ganhando, mas sempre muito atento. Então, desde o início da minha vida escolar, eu gostei da política. No Grêmio Estudantil do Colégio Marista, no Diretório Acadêmico do curso de Comunicação Social, no Diretório Central de Estudantes do SEUMA. Enfim, foi sempre uma vida de militância política desde a época de estudante. Nessa época também, você tinha alguma atividade extracurricular do ponto de vista cultural? Não. Mais voltada à política? Mais voltada à política. Eu sempre fui, desde muito novo, muito ligado à política.
já acompanhava a política partidária mesmo sem ser filiado a partido, mas já participava ali com a política estudantil, dando opiniões, no começo da faculdade já me chamava a atenção também a importância da questão ambiental, ali já influenciado pela Rio 92, que trouxe esse tema de forma muito mais forte para o Brasil e para o mundo. Então, eu digo que é uma paixão bastante antiga, essa minha paixão pela política. É interessante notar de que quem entra no mundo da comunicação, no caso do senhor, o jornalismo, eu tive sempre, desde a infância, um fascínio muito grande pelos meios midiáticos, os meios eletroeletrônicos. A primeira vez que eu vi uma imagem gravada, eu era bem criança, e isso já despertou um fascínio para rádio e televisão. No seu caso, você chegou a fazer alguma visita a uma redação, o local onde tem aquelas grandes impressoras de jornais impressos? Existiu esses pequenos fatores que acabaram instigando você na profissão de jornalista? Eu acho que a maior influência foi a influência do meu pai. Eu andei algumas vezes com ele na TV Difusora, por exemplo. Eu era muito menino, tinha ali talvez 4, 5 anos, quando o papai era diretor de jornalismo na TV Difusora. Então é muito comum eu sair da escola e ir para lá esperar ele terminar o dia, e o jornalista, principalmente o diretor, ele é um dos últimos a sair. Então andava por ali pela Difusora. Eu lembro também de ter ido ao Jornal de Hoje, à época existia o Jornal de Hoje, papai trabalhou lá. Ele trabalhou em outros veículos que eu não cheguei aí, mas sempre tive esse contato muito de perto. E a minha primeira experiência de redação, ainda como estudante de jornalismo, lá no jornal O Debate, ainda foi com a máquina de escrever. A máquina de escrever, a boa e velha máquina de escrever, aquela mesma antiga. Lá o computador ainda estava começando a surgir. Ainda era da Olivetti, né? Da Olivetti. E aquelas máquinas, aquelas estruturas mais antigas de jornal, a linotipa, aquela coisa toda, eu cheguei a ver no Jornal Pequeno. Inclusive, ainda uma convivência breve, mas ainda houve uma convivência, ainda encontrei lá no Jornal Pequeno algumas vezes, com o saudoso jornalista Ribamar Bogea. Ali eu fazendo alguns primeiros jornaizinhos, e às vezes ia rodar lá no Jornal Pequeno, então encontrei 2, 3 vezes com o Ribamar Bogea lá pela redação. Ele gostava de ficar vivenciando o jornal o dia todo, então não era raro chegar às 11 horas, meia-noite, e encontrá-lo andando pelo jornal. Tem alguma frase dele que marcou você naquele momento? Não, na verdade, a gente conversava ali, falava um pouco, ele tinha muito carinho por aquela estrutura que hoje não se usa mais em jornal, a linotipo, aquelas máquinas mais antigas. Então percebia que ele tinha muito orgulho em mostrar aquele maquinário do Jornal Pequeno. E foi muito bom ter tido aquela experiência, não só por tê-lo conhecido e ter convivido um pouco, mas também por ter tido a oportunidade de olhar uns instrumentos que já foram tão importantes do jornalismo, que hoje já estão em desuso, mas que lá no Jornal Pequeno certamente ainda estão guardados lá, para que essas novas gerações de jornalistas possam conhecer como eram feitos os jornais, como dava muito mais trabalho e como era de forma muito mais mecânica antigamente. E quais foram as reportagens que marcaram sua carreira, o início da carreira, que mais vem à memória nesse momento? Eu fiz algumas matérias. Uma, por exemplo, me marcou muito, foi na unidade da Maiobinha. Eu ainda era estudante e fui fazer uma matéria especial. Aquela matéria que a gente passa a semana toda trabalhando para ver se ela sai no domingo. E fui lá, conversei com alguns internos. Então, conversei com um interno de 15 anos e um de 16. Um já tinha no currículo 3 assassinatos, e o outro tinha 2. Então, aquilo me marcou muito, porque um dos depoimentos, eu conversei de perto com um dos internos, e ele me disse que o primeiro assassinato dele foi porque um colega tentou furtar um tênis dele. Ele estava com uma faca na mão e acabou assassinando o colega com uma facada. Me marcou muito porque foi algo muito forte, né? Ver dois adolescentes já presos, já com um currículo desse tamanho. Mas também fiz uma entrevista também à época com o ex-deputado federal Fernando Gabeira, hoje voltou para a militância do jornalismo, faz um programa na Globo News, programa de entrevista,
ele esteve no Maranhão, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele. E aquela foi muito marcante também, porque o Gabeira era meio ídolo da geração, o cara de esquerda que foi exilado, que participou do sequestro do embaixador norte-americano. Então foi uma matéria também que marcou bastante. Naquele momento eu estava entrevistando alguém que eu conhecia só da história. Então, acho que foram duas matérias que chamaram a atenção de formas bem diferentes. E a transição do jornalismo para a economia? A economia também sempre me chamou a atenção, principalmente tentando entender as razões do subdesenvolvimento do Brasil, que na época dessa motivação era bem diferente. Hoje a economia do Brasil ela já é bem mais pujante do que era, embora esteja num momento de fragilidade, mas eu precisava entender melhor aquilo. E aí, para eu entender um pouco mais das razões da pobreza no meu país e em particular no meu estado, eu achei que deveria estudar economia. Então foi essa a motivação e acabou que eu acho que foi uma soma interessante. O jornalismo me deu ainda é um instrumento até de trabalho importante para mim, embora não esteja na militância do jornalismo, mas facilita na comunicação, facilita na sensibilidade, até na perspicácia de perceber determinados fatos. Acho que o jornalismo ajuda muito nisso. E a economia é um embasamento teórico importante que serviu já em diversos momentos e também serviu para que eu fizesse concurso para o Tribunal de Contas do Estado e acabasse me tornando servidor de carreira daquela instituição. E em que momento são duas profissões distintas, mas interligadas e que acabam dando um arcabouço de teor crítico para a formação de qualquer um, né? No seu caso, com as duas formações e entrando na carreira política. Você já tinha influência, claro, do jornalismo político de sua família. Mas qual foi o momento crucial, o momento de mudança e que você decidiu, realmente quero ser político, quero seguir carreira? Foi uma coisa meio natural. Eu, como fazia política estudantil, e lá nós já disputávamos a eleição, na época do Colégio Marista nós disputávamos a eleição até de representante de turma. Então, esse hábito de disputar a eleição, ele veio de longe. Aí, quando eu completei 20 anos, vieram eleições municipais em São Luís. Eu, filiado ao Partido Verde, decidi disputar a eleição de vereador. E já foi uma boa surpresa. A minha votação à época, 818 votos, é uma votação considerada expressiva para quem nunca tinha disputado uma eleição, não era filho de político com mandato. Então eu fiquei, não sei se foi na segunda ou terceira suplência, e não tinha nenhuma decisão de me dedicar exclusivamente à política. Acabou acontecendo. Depois eu fui convidado para trabalhar na Prefeitura de São José de Ribamar, na administração do ex-prefeito já falecido J. Câmara, primeiro como assessor de imprensa, depois como secretário de Cultura. E quando deixei a Secretaria de Cultura, foi para assumir no Tribunal de Contas, que aí já saía da esfera política, voltava mais para a esfera técnica. Passei um período no Tribunal de Contas e o governador José Reinaldo me convidou para ser secretário de Meio Ambiente. Fiquei o mandato do governador José Reinaldo e decidi disputar a eleição em 2006 para deputado estadual. Disputei a eleição, terminei como segundo suplente. O governador me convidou para voltar para o cargo de secretário e o doutor Jackson também. Então eu acabei, por conta desses convites, acabei indo naturalmente me afastando da militância do jornalismo diário e da economia e fiquei esses anos, fiquei com o doutor Jackson até dezembro de 2008, quando fui convidado para ser secretário de governo da Prefeitura de São Luís e depois saí para ser candidato a deputado em 2010. Então, depois de 2010, passei uma temporada no Tribunal de Contas e foi quando assumi aqui o mandato de deputado estadual. Essa secretaria é uma secretaria bastante complicada, exige muito do secretário, até porque, além das licenças ambientais para grandes corporações, que é o caso aqui no Maranhão, há muito que discutir a respeito, né, das grandes indústrias que se instalaram aqui, inclusive atualmente na Assembleia há sérias discussões sobre isso. E eu me lembro que eu era repórter na época, várias vezes eu entrevistei
e percebia justamente essa cobrança que havia em cima da Secretaria de Meio Ambiente. Fazendo um comparativo daquele período para hoje, você acha que houve avanços em termos de políticas ambientais, em termos de conscientização da sociedade e o fundamental, a ampliação dessa necessidade de sustentabilidade? Houve esse avanço? O Maranhão está aprendendo a ser mais sustentável? Eu acredito que houve avanços, sim, principalmente no que diz respeito à sensibilização das pessoas. As pessoas já têm uma consciência ambiental mais forte, já percebem que as crianças, desde aquelas crianças ali de 3, 4 anos, já começam a ter uma sensibilidade ambiental, assim, das coisas mais simples. Por exemplo, de não jogar um papel pela janela, de não jogar um saco plástico ou uma caixa plástica na praia. Já começa a perceber, inclusive, as crianças tomando posições. Dizendo, pai, não faça isso, não vá sujar a cidade, não vá sujar a praia. Agora, acho que os poderes públicos, eles ainda estão muito longe de tratar a questão ambiental, e isso aí não é só pelo fato de eu pertencer à bancada de oposição, aqui no Maranhão, oposição ao governo do Estado, mas é uma crítica geral. Os poderes públicos ainda não compreenderam a questão ambiental, a importância da questão ambiental na sua plenitude. Hoje, o próprio poder público ele ainda é um grande agente poluidor. Nós temos no Brasil uma legislação ambiental muito boa. Já houve até umas tentativas de retrocesso, como, por exemplo, a última modificação que houve no Código Florestal. Mas, apesar daquela modificação, eu avalio que a legislação ambiental brasileira ela é muito boa. Mas nós não conseguimos ainda fazer valer a legislação. Ainda existe um déficit nessa questão do relacionamento do homem com o meio ambiente. Não conseguimos ainda atingir uma relação saudável. E no Maranhão, em particular, os nossos problemas ambientais ainda são muito graves. Nós temos, por exemplo, um grave problema social e ambiental, que é a poluição, o grande nível de poluição dos nossos rios e das nossas praias. É um problema repetido, você já deve ter feito diversas matérias sobre esse assunto e que o poder público ainda não conseguiu dar uma resposta. E pior, já vieram recursos para tratar e resolver esse problema, para construir estações de tratamento de esgoto, mas o que nós percebemos é que os rios continuam poluídos e, por consequência, como os rios vão, em sua grande maioria, vão desaguar no mar, as nossas praias também estão num nível de contaminação elevado. Assembleia Legislativa, como foi seu percurso até finalmente ocupar o seu cargo, que atualmente é de parlamentar aqui no plenário da Assembleia? Foi um percurso difícil, mas prazeroso. Eu tentei 2 vezes, fui candidato a deputado 2 vezes. Perder a eleição não é bom, mas é um aprendizado. Eu costumo dizer que se aprende mais até com a derrota do que com a vitória. Quem diria o Lula a respeito, né? O Lula precisou perder 3 ou 4. 3 vezes. 3 vezes para conseguir ser presidente da República. Mas a experiência no Executivo, tanto na Secretaria de Meio Ambiente quanto na Prefeitura de São Luís, esse contato com a população, porque eu faço uma campanha um pouco diferente. Como eu não sou filho de coronel da política, não tem ninguém para chegar e dizer assim, olha, Thalina, eu vou aqui preparar uma eleição e tu vai virar deputado. Eu tive sempre que correr atrás, literalmente correr, andar, conversar com as pessoas, defender as minhas teses, às vezes bem compreendidas, às vezes nem tanto, mas eu acho que essa caminhada que foi dura até chegar na Assembleia Legislativa, até ter o prazer de ser um parlamentar do meu estado e de poder defender aqui na Assembleia defender aquilo que eu acredito e combater aquilo que eu acho que deve ser combatido, foi uma experiência boa e permite até, a experiência que eu tive no Executivo, permite até que eu compreenda como é estar no Executivo. Porque às vezes, quando você nunca esteve lá no Poder Executivo, não tem a compreensão de que não é possível fazer tudo. Se torna um crítico inconsequente. Inconsequente. Eu, na Secretaria de Meio Ambiente, tenho certeza de que não fiz tudo o que gostaria de ter feito, mas também tenho certeza que fiz o que era possível ser feito e tratei a Secretaria, e principalmente a causa, com muito respeito. Então, isso me faz hoje aqui ter mais instrumentos,
ter mais motivação para procurar colaborar com o meu Estado. Dessa vez na elaboração de boas leis, na fiscalização do Poder Executivo, que no Maranhão precisa ser bem fiscalizado mesmo. Enfim, eu acho que todo esse histórico aí, no Poder Executivo, disputar a eleição, perder a eleição, ganhar a eleição, tudo isso foi muito importante na minha formação, para que eu possa hoje exercer o mandato de deputado estadual com responsabilidade. Quando eu faço questão de cumprir meu dever e estar em todas as sessões, a não ser que esteja doente ou esteja a serviço da própria Assembleia fora, eu costumo dizer que um deputado estadual ele custa caro para o contribuinte. Se nós formos fazer uma conta no final do ano, um parlamentar custa bastante, custa caro para o contribuinte, para nós contribuintes que pagamos o salário de todos os deputados. Então, o deputado estadual ele tem que honrar o mandato, ele tem que fazer por onde, mostrar para o contribuinte que vale a pena nós estarmos aqui, nós 42 deputados. Então eu procuro mover, procuro realizar, exercer esse mandato, principalmente estando de bem com a minha consciência e com as minhas convicções. E sendo um político que aqui defende o parlamento na esquerda, esse percurso, toda essa carreira que o senhor foi montando ao longo dos anos, em algum momento teve vontade de desistir? Quer dizer, você está lutando contra uma estrutura de poder e contra uma classe política consolidada há muitos anos, como o senhor menciona aqui várias vezes. Em algum momento não bate uma sensação de impotência, de que na verdade não vai resultar da forma que se espera? Você pensou em desistir em algum momento? Eu não pensei em desistir, porque eu sou apaixonado pelo que faço. Gosto muito da minha cidade, São Luís, adoro o meu estado, acho que ele tem um potencial para ser um estado muito rico. A parte que mais incomoda é que algumas vezes eu tenho que deixar um pouco de lado o convívio familiar para se dedicar mais à política. Tem que deixar um pouco daquela coisa que para mim é muito valiosa, que é a convivência com a minha esposa, com os meus 2 filhos que ainda são pequenos. E às vezes você quer estar ali, mas tem uma obrigação a cumprir. Mesmo estar com meus pais, com minhas irmãs, sobrinhos. Enfim, eu acho que essa é a parte mais difícil, é ter que abdicar, às vezes, de estar mais perto da família para estar numa militância, enfim. Agora, de fato, ser oposição no Maranhão é muito complicado, porque a estrutura de poder contra a qual nós nos insurgimos todos os dias é uma estrutura muito forte, muito consolidada, não só no aspecto político, como no aspecto econômico, como também no aspecto do controle dos meios de comunicação. Mas, apesar dessa dificuldade, e apesar de já ter sido vítima de ataques muito fortes, tentando, inclusive, denegrir o trabalho que eu fiz perante a Secretaria de Meio Ambiente, apesar disso ser um incômodo político e incômodo pessoal, porque quem não, como eu já disse anteriormente, para mim, que não sou filho de coronel na política, que sobrevivo, eu sobrevivo da minha imagem. Então, qualquer coisa que atinja a minha imagem incomoda bastante. Mas, apesar dessas dificuldades, eu optei por esse caminho e tenho muito prazer em fazer o que faço. No momento, todas as coisas que eu fiz na vida, em especial os cargos públicos, eu só exerci quando eu estava motivado a exercer. No momento que eu entendi que daquele momento para frente eu não faria o melhor possível, eu não mais o fiz. Por isso que eu digo que, embora eu esteja dedicado à política partidária há alguns anos, ocupando cargos no Executivo e agora no Legislativo, eu não sou um político que vai eternamente ficar na política. Enquanto eu entender que eu posso contribuir com a política do meu Estado, hoje, por exemplo, fazendo oposição, mas espero que a partir de 2015, com a alternância de poder tendo se confirmado no Maranhão, colaborando aqui na Assembleia ou fora da Assembleia com o novo governo, o governo da mudança que eu espero que de fato aconteça e confio que vai acontecer, eu ficarei na política até o momento que eu achar que contribuo para o meu Estado. Se em determinado momento eu perceber que eu estou desmotivado, que eu já não estou mais com aquela mesma energia de sempre, eu vou ter
terei a autocrítica e a sensibilidade de ou não disputar mais uma eleição, ou enfim, voltar para o Tribunal de Contas, para o exercício da minha profissão de auditor lá do tribunal. Eu, enfim, só faço aquilo, só executo, só gosto de fazer na minha vida aquilo que eu faço com prazer e que eu faço sem economizar energias, que é a forma como eu faço política. É interessante que os parlamentares estaduais fazem as leis que vão, enfim, determinar as regras de conduta do Estado. E o senhor mencionou anteriormente que, no caso, o Brasil possui uma legislação ambiental muito sofisticada. Assim como já ouvi vários juristas mencionar que em outras áreas, a Constituição ela é muito bem elaborada e o sistema jurídico nacional ele seria considerado bom em relação a vários outros países, inclusive de primeiro mundo. No entanto, nós vemos uma distância muito grande entre a lei e o cumprimento da mesma, entre aquilo que é promulgado e sancionado, finalmente vira lei, e a realidade dos brasileiros, da Dona Maria, do seu João, para serem finalmente beneficiados pela mesma. O que o senhor acha que falta no Brasil? Por que é tão difícil você ter tantas leis que são boas para a população e, ao mesmo tempo, não conseguir implementá-las? Algumas leis, como muito se diz no Brasil, a lei não pegou, né? O que falta para que as leis que nós produzimos na Assembleia peguem finalmente na sociedade? Eu acho que nós precisamos, no Brasil de forma geral, essa questão de fazer cumprir as leis é um processo de amadurecimento. Eu acho que hoje nós estamos melhores do que há 10 anos. O Maranhão, a situação é um pouco diferente, porque nós temos um modelo político atrasado. Às vezes a gente chega a dizer que a República ainda está por chegar no Maranhão. Acontecem coisas no Maranhão que já não acontecem no Brasil. Mas eu acredito que mesmo quando algumas pessoas são assim, muito céticas com relação ao cumprimento da lei, eu acho que as coisas vêm melhorando. E acredito que no Maranhão em particular, eu gosto muito de falar do Maranhão porque eu acho que nosso estado ele tem uma realidade toda particular. Tá? Eu acho que o Maranhão, a alternância de poder no estado, ela vai oxigenar esse estado nos mais diversos níveis. Não é só porque vai sair grupo A e vai entrar grupo B, porque vai sair uma governadora e vai entrar um novo governador com novas motivações e com o desejo de realmente melhorar a vida desse estado. Mas é porque a alternância de poder, em todos os lugares do Brasil, quando a alternância de poder aconteceu, o estado passou por um boom de crescimento na política, no aspecto social, no aspecto econômico, no aspecto cultural. Vejamos o caso do Ceará. O Ceará é um estado potencialmente muito mais pobre do que o Maranhão. Sofre muito mais com a seca do que nós aqui. O Maranhão, por que o Ceará avançou muito mais do que o Maranhão? Inclusive na garantia dos direitos fundamentais e no cumprimento das leis. Porque lá houve alternância de poder. Lá o cearense, depois que rompeu aí há cerca de 20 anos com o sistema coronelista, elegeu um governador. Depois ele agora já acontece no Ceará, já se mostram sinais de que o Ceará já está no momento de fazer uma nova alternância. Enquanto no Maranhão nós ainda estamos lá atrás, na realidade do Ceará de 20 anos. Sabe, quando eu estive na Secretaria de Meio Ambiente, eu pude perceber, por exemplo, que, conhecendo outros estados, como o Ceará, na gestão de recursos hídricos, ele avançou muito mais do que o Maranhão. Como ele conseguiu receber muito mais recursos externos do que o Maranhão. Então eu acho que em todos os aspectos, no social, no político, no econômico, no aspecto ambiental, no aspecto do amadurecimento político de forma geral, a alternância de poder ela vai ser muito saudável para o Maranhão. E aí, voltando à pergunta que você fez, inclusive para a garantia do cumprimento das leis e para a garantia do fundamental, que é as pessoas terem condições mínimas de dignidade para viver e o Maranhão, infelizmente, ainda é o estado que está mais longe de chegar nesse ponto em comparação com todo o Brasil. Você que está acompanhando o programa Retrato, nós estamos entrevistando o deputado Otelino Neto, que agora há pouco mencionou que um dos principais incômodos na militância política, na carreira política, é justamente a ausência e a distância que às vezes o parlamentar tem de sua família, né?
Então, deputado, já que isso incomoda tanto o senhor, fale um pouco sobre sua família, fale um pouco sobre, descrevendo quantos filhos você tem, a sua esposa, e os momentos em que você sai do parlamento, sai dessa militância que às vezes é bem estressante e vai para o seu lar. Olha, a minha família, eu sou um pai relativamente recente, tenho uma filha, Guilhermina, de 4 anos e um filho de 2 anos, o Otelino José. Sou casado com a Ana Paula, mas é uma das experiências mais assim, interessantes, chega a ser difícil de descrever, é a experiência da paternidade. Eu costumo dizer que a pessoa ela fica bastante diferente para melhor depois que é pai. Mais motivado? Mais motivado, mais responsável, mais sensível. Para mim, por exemplo, o casamento e a paternidade me fizeram muito bem. Eu faço tudo o que eu fazia antes, mas agora mais feliz, porque alguns prazeres que eu aproveitava da vida sozinho, agora aproveito com a minha esposa, como por exemplo o prazer que tenho curtindo a noite de São Luís, curtindo uma boa música. O que eu fazia sozinho, posso fazer agora com a esposa e com os amigos. E aqueles momentos das brincadeiras com os filhos, o filho é tão bom que a gente cada dia descobre uma sensação nova. Um filho nunca é algo repetitivo. Todo dia você descobre uma novidade num filho, um novo encanto. O filho, ao mesmo tempo, ele te abastece com o amor que ele tem pelos pais no dia a dia. Às vezes chega em casa estressado, às vezes olho, por exemplo, chego em casa e olho uma propaganda do governo do estado falando de um Maranhão que não existe. Aí quando aquilo começa a irritar, chega um filho, pula no colo, dá um abraço, chama para brincar e aquela irritação já vai embora e a gente entra naquele mundo do filho ou da filha. Então, eu tenho 38 anos, só sou pai há 4. E digo assim com muita tranquilidade, para quem ainda não é pai, que realmente é uma sensação maravilhosa, algo realmente que só pode ter a inspiração divina pelo prazer que dá a paternidade. E assim nós encerramos o programa Retrato de hoje com a experiência positiva do deputado Otelino Neto sobre a paternidade e também, deputado, já perguntando para o senhor, para a gente encerrar, que Maranhão o senhor gostaria de deixar para esses filhos? Assim, um Maranhão bem melhor, um Maranhão onde não nos pese na consciência poder colocar os meus filhos numa escola particular e ver ainda milhares de crianças sem ter como estudar, sem ter vaga na escola para estudar. Um Maranhão que as crianças não morram mais de doenças que em países com menor potencial como Cuba já faz 20 anos que não tem mais. Um Maranhão que se viva com dignidade, que uma pessoa quando adoeça em São Luís ou no interior do Maranhão não precise pedir um favor para o político para ter acesso a um hospital. Então, um Maranhão que não seja mais notícia nacional só porque foi campeão de um indicador negativo. O que eu quero que não só o Otelino José, como a Guilhermina, como as outras milhares de crianças que tem em São Luís e no Maranhão todo encontrem, é um Maranhão mais igual, um Maranhão mais justo, um Maranhão que possa fazer do seu grande potencial de recursos naturais, desse imenso litoral, que é o segundo maior litoral do Brasil, dessa grande área de mangue, que é a maior área de mangue em termos contínuos do Brasil, dessa grande quantidade de água que existe, de rios que existem em grande parte do Maranhão, que possa esses recursos naturais serem utilizados para promover a riqueza do Maranhão e a distribuição de renda nesse estado. É esse um sonho, é por isso que eu luto para que as próximas gerações, para que eu já ainda possa ver e as próximas gerações possam experimentar um Maranhão mais justo e um Maranhão de todos nós. Obrigado pela entrevista, deputado. Muito obrigado também. E se você quiser saber um pouco mais sobre o perfil do deputado Otelino Neto, pode acessar o portal da Assembleia na internet e também acompanhar a programação da TV Assembleia no canal 51.2 digital e também na TVN pelo canal 17. Obrigado e até a próxima.